Seja muito bem-vindo, eu sou Rodrigo Alvarenga, siga-me no Instagram, @PRRodrigoAlvarenga. Nós somos o Expresso Notícia Nacional, todos os dias a notícia e a informação nua e crua e muitas vezes nojenta, né, dessa política tenebrosa que nós vivemos no Brasil, mas fazer o quê? É a realidade, nós temos que encarar, não desista do Brasil, porque o Brasil precisa de você. Dá uma olhadinha nesta resposta poderosa do capitão para cima do Datena e para cima do Boulos. Bolsonaro vai apoiar Ricardo Nunes para a prefeitura da capital paulista, a poderosa cidade de São Paulo, que é a grande locomotiva econômica do Brasil, afirma Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL. O ex-presidente deve escolher o candidato a vice-prefeito até fevereiro de 2024. Então, você está vendo aí a resposta do capitão para esta barbaridade aqui que eu já trouxe para você. Vocês lembram quando o Datena surpreendeu o Brasil com uma opinião vira-casaca da mais podre política que nós podemos acompanhar? E disse que o Lula salvou o Brasil no último ano. Meu Deus do céu! Para você que não acompanhou, vou colocar para você ouvir de novo. Para você que já acompanhou, você vai ouvir de novo, porque aqui no Expresso é assim. Olha a fala do Datena e eu já vou trazer para você a resposta pancada do capitão Bolsonaro. E vamos falar um pouquinho do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo também. Ruim, hein? Ruim. O cara é ruim, hein? Recebeu uma mensagem que ele mostrou a todos nós do presidente Lula convidando-o a fazer uma composição que parecia ser um bicho de 7 cabeças. Mas a resposta estava ali. O presidente, como é uma pessoa de palavra, disse assim: Datena, você tem diferença com o Lula? Tem algum problema o ser candidato com o Lula? Falei, não, as diferenças que eu tive com o presidente da República foram diferenças banais. Aliás, eu perdi o meu primeiro emprego na TV Globo porque apoiei o Lula contra o Collor, porque fui a um comício do Lula apoiá-lo contra o Collor e fui demitido da TV Globo 3 meses depois por causa disso. Eu gosto do Lula, mas nem sempre a convivência é uma convivência amiga a vida toda. Voltou a ser logo depois, quando ele me pediu o apoio a ele dessas últimas eleições. Eu disse que não era correto, que se eu não ia apoiar o Bolsonaro, também não ia apoiá-lo e nem a ninguém. Mas foi nessa reunião em que nós vimos em que cabeças diferentes salvaram o país do momento mais crítico depois da ditadura militar, em que nós estávamos perto, muito perto, de um golpe, de uma perda de liberdade, uma situação que iria levar o país a um retrocesso terrível. Bom, aí ele diz que o Barba e o Alckmin salvaram o Brasil, que na época também ele participou, né, daquela parada que todos... Há uma grande controvérsia na questão de golpe militar, enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito aqui, porque hoje, com esses generais melancia, general Mourão melancia, exército brasileiro que participou da prisão de mais de 1.600 patriotas em Brasília, naquele fatídico dia do dia 8 de janeiro, eu, sinceramente, falar uma verdade para você, eu não estou muito disposto a ficar aqui falando bem, né, de exército brasileiro, não. Tá? Eu, depois de ouvir o Lula, por exemplo, dizendo que enquanto ele for presidente não haverá GLO, garantia da lei e da ordem, com o uso das Forças Armadas para combater o crime organizado nos morros do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, calma que a notícia continua, mas antes dá uma olhadinha nesta nota da imprensa. Até a Toda-Poderosa teve que se render. Exclusivo: gotas de extratos de raízes e colágeno UC2 podem acabar com dores em poucos dias. Veja essa matéria que fala da poderosa
curcumina feita com as mãos de Deus, agora justificando o recorde de vendas do cúrcuma, este produto incrível que a partir de agora está à sua disposição aqui no link da descrição. Eu fiquei bastante orgulhoso desta matéria. Por quê? Porque eu estou indicando coisa boa para você. Alívio das dores nas juntas, no corpo todo em poucos dias, alívio imediato das dores por conta da desinflamação aí, né, do seu corpo, reduz o inchaço, reduz aí inflamações, não é? Destrava as articulações duras, acaba com a dormência, aumenta a mobilidade, promove a reparação do tecido cartilaginoso e o melhor, sem contraindicações, frete grátis para todo o Brasil, só acrescenta para você, pode ser usado para a família toda, já vai cuidando aí da sua família, desde o menor até o maior, completamente saudável e natural. O link tá aqui na descrição, tá certo? Link na sua descrição. Cúrcuma, entrega grátis para todo o Brasil. Não perca mais tempo, garanta o seu agora, aproveitando, hein, a super promoção que nós estamos trazendo apenas, viu, gente, para inscritos do canal. Se você não é inscrito, inscreva-se para que você também seja beneficiado. Né? Para mim, se existe uma instituição que tinha um respeito do povo brasileiro e hoje se tornou a mais escancarada instituição omissa de tudo que acontece no Brasil, além, né, por exemplo, não que tenha tamanha relevância, como que significa o Exército para um Estado democrático de direito, mas como, por exemplo, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que tardiamente começou a se manifestar agora contra as tiranias do Supremo Tribunal. A notícia é a seguinte: a resposta e o tirambaço no peito, bala de canhão para cima do peito do Datena é o apoio do presidente, do maior líder, eu vou repetir, do maior líder político desse país, ainda que a Globo diga que não, ainda que o William Bonner diga que não, ainda que os artistas vendilhões e comprado com bilhões de reais através da Lei Rouanet, que voltou para cooptar esses militantes incompetentes, né, que são ruins como artistas, mas são comprados pelo governo como influenciadores para ficar desconstruindo a imagem do maior líder político da história desse país, que é o Bolsonaro. Esse camarada que você vê aí, né, com a mãozinha cruzada, o Ricardo Nunes, ele assumiu a prefeitura de São Paulo e caiu de paraquedas devido à morte do Bruno Covas. Vocês lembram? O Bruno Covas, que lamentavelmente faleceu aos 41 anos de idade por conta de um câncer. O Ricardo Nunes assume, ele era o vice-prefeito, uma figura completamente apagada. Ele assume a prefeitura de São Paulo e agora vai tentar a reeleição, só que agora é diferente, turbinado com o apoio, repito, do maior fenômeno político desse país, que é o capitão Bolsonaro. E é isso que é divertido. Datena com o apoio da Band, Datena com o apoio do craque Neto. O Neto tá com a mania agora de falar que ele é Lula, naquele Donos da Bola lá, que eu não tô dando conta não, hein? Gosto do Neto como comentarista político, esportivo, tem hora que é chato pra caramba, mas ele é bom. Gosto de ouvir, tem uns comentários coerentes quando ele cobra a CBF, a corrupção na CBF, mas é cupincha e criação do Datena, tem que ficar puxando o saco do Datena e agora fica forçando a barra falando de Lula. Tá pegando mal, viu, Neto? Não mistura não, rapaz. Não mistura não. Você não tem nada a ver com esse antro perdido, né, que o Datena ele transita na política como a maior farsa política que já se revelou nesse país, que é o Datena. Um cara que vai e não vai. E digo mais, tô com dó do Datena. Primeiro porque, com certeza, ele vem como vice-presidente do Guilherme, vice-candidato à prefeitura de São Paulo com o Guilherme Boulos. Vai perder, e vai perder feio,
para o Ricardo Nunes, esse figura que está aí na sua tela, né? Vou colocar a foto aqui um pouquinho maior dele aí para você acompanhar, que está junto com o capitão Bolsonaro. Repito para você, o Ricardo Nunes, do MDB, que assumiu a prefeitura de São Paulo porque era vice do Bruno Covas, por conta da passagem do Bruno Covas. Um prefeito inexpressivo, um prefeito ruim, um prefeito fraco, um prefeito que não condiz com a maior e mais poderosa cidade e polo econômico do Brasil, que é a cidade de São Paulo, mas que a partir de agora, com o apoio do capitão Bolsonaro, vai ser divertido ver Datena e Boulos tomando um bambu de um prefeito inexpressivo, de um camarada sem nome, de um prefeito considerado fraco, talvez o mais fraco da história de São Paulo, que cai de paraquedas, repito, na maior potência econômica do Brasil, que é a poderosa cidade de São Paulo, que eu tanto amo, né? Que eu amo São Paulo, sempre que posso estou lá, né? Cidade extraordinária. E essa fala do Datena, não existiria uma resposta melhor e mais no time a essa fala completamente esdrúxula do Dapena, né? O do Dapena, né? Repito, já nasceu fracassado na política. Garanto para você, não tem o carisma. Uma coisa é o Datena apresentador, bom, tá? Bom. O cara é bom, um dos maiores e mais tops apresentadores nesse ramo policial que já teve no Brasil. Todo mundo imita ele, essa é a grande verdade, todo mundo imita ele. Mas como político, ruim, fraco, incoerente, ele tem aquilo que mais causa náusea no cidadão brasileiro em um político, que é um cara que não tem posição, ele é uma folha seca no meio desse bando de raposas, aonde o vento sopra ele tá. Até agora há pouco ele apoiava o capitão Bolsonaro, fez uma entrevista com o Nicolas Ferreira na Rádio Bandeirantes, uma entrevista top. No outro dia, né, acho que tomou uma chamada dos chefes dele lá, e o mesmo Datena parecia que tinha esquecido de tomar um Gardenal. Não era o mesmo jornalista que havia entrevistado o Nicolas Ferreira. No dia seguinte estava lá, descendo o bambu no cara e puxando, né, a sardinha para o lado do Guilherme Boulos. Outro detalhe, participa de uma reunião lá na casa do Boulos, onde o Neto também estava lá, e desce o sarrafo no Lula, né? Falou verdades de quem é o Lula, por exemplo, ali, dizendo que o Lula não tinha caráter, aquela história que vocês acompanharam, e agora está dizendo que o Lula é o ídolo dele, que o Lula salvou o Brasil, que as diferenças com o Lula foram mínimas. Quer dizer, um camarada que fala lá nos bastidores de uma reunião filmada, que foi divulgada para o Brasil inteiro, que ele considera o Lula um farsante, ele mesmo fala isso, e depois ele vem dizendo que as diferenças dele eram mínimas, que não é bem por aí. Isto prova, a mais perfeita tradução, como diria o poeta, diga-se de passagem, o Petralha Caetano Veloso, a mais perfeita tradução do político picareta se manifesta agora através do Zé Luiz, né? Que barbaridade. Você que é de São Paulo, coloca pra mim aqui, você votaria na chapa Boulos e Datena para a Prefeitura de São Paulo, ou você apoiaria Ricardo Nunes por conta do apoio do capitão, né? Que digamos que pelo menos é o menos pior, né? É o menos pior. Mas uma coisa eu quero ressaltar nessa matéria. O peito, né, que o Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, manteve, né, a palavra firme, pulso firme, dizendo que ele não faria como fez o João Dória calça apertada,
que era prefeito de São Paulo, depois foi disputar o governo do estado, né? E o Tarcísio de Freitas, por exemplo, se mantendo firme como governador do estado de São Paulo, dizendo que vai trabalhar forte para o São Paulo, mas não deixa o cargo do governo do estado de São Paulo para concorrer à presidência da República, mostrando lealdade e honestidade aos seus eleitores, tá? Então, sim, nós temos pessoas de bem, sim, o Brasil não está perdido coisíssima nenhuma, não caia nessa retórica de comentários desmotivadores que querem tirar você desse espírito patriota de defesa da nação brasileira. Não desista do Brasil, continue orando pelo Brasil, continue usando as armas que você tem em defesa da nação, como o capitão Bolsonaro está fazendo com o Ricardo Nunes, do MDB, né, que é prefeito por São Paulo, e segundo o Partido Liberal, o Valdemar da Costa Neto, ele já declarou que o capitão já acertou e agora só vão escolher um vice, né, mais alinhado, com toda certeza, ao capitão da confiança dele, para, né, passar o rodo de vez no Guilherme Boulos e no Datena, na Prefeitura de São Paulo, e que São Paulo não merece, né, um Boulos da vida como prefeito de São Paulo. Pelo amor de Deus, gente. Né? Pelo amor de Deus. Eu ouvi um comentário do Pablo Marçal, né? Pablo Marçal, que é um coach, né? Um coach doidão aí. E esse coach falou o seguinte, cara, como que São Paulo vai ter coragem de eleger um invasor de propriedade privada, um cara que nunca gerou riqueza, que nunca construiu nada, e colocar um cara desse como prefeito da cidade mais rica do Brasil, né? Para a locomotiva econômica do Brasil. Vai colocar lá um cara que vive com um bonezinho vermelho, né? Querendo tomar o que é dos outros. Você imagina que falta de coerência? E aí, os institutos de pesquisa sempre colocando o Boulos como favorito, como se o povo de São Paulo fosse um povo, né, desinformado, né? Fosse um eleitor analfabeto, não é verdade? Aí, de repente, né, nesse cenário todo, o Datena já cheio da pompa, cheio da panca, né, já fazendo discurso de prefeito, discurso de eleito, né, falando ali na maior panca com os jornalistas. No outro dia, a imprensa publica e manda no peito que o capitão Bolsonaro vai apoiar o Ricardo Nunes para desbancar, né, o invasor de propriedade pública e privada, e a maior revelação do político picareta, né, da história desse país, com um prefeito inexpressivo. Verdade seja dita, vai ser muito divertido ver um camarada inexpressivo que o Brasil pouco conhece. Se esse cara dá um rolê ali na Liberdade, né, num dos bairros mais tradicionais de São Paulo, for ali comer um pastel de feira no japonês, ninguém sabe quem é o Ricardo Nunes, um cara que não tem expressão política nenhuma, que, repito, caiu de paraquedas na poderosa cidade de São Paulo, com a passagem, lamentavelmente, do jovem Bruno Covas, aos 41 anos, por conta de um câncer, e agora o capitão vai usar o que tem. Se não tem tu, vai tu mesmo. E vocês vão ver como será divertido ver essa turma tomando um pau, ver essa turma tomando um sacode, né? Através, repito, de um dos mitos, de um dos nomes mais importantes da política desse Brasil. Eu quero ouvir o seu comentário. Quero dizer para você, hein? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e vem ouvir a verdade. Agora, repito, se você quiser ficar ouvindo Conto de Fadas da Miriam Leitão, assista Bom Dia Brasil todas as manhãs pela Globo, que vão dizer para você que tá ruim, mas tá bom, né? Nós voltamos com certeza daqui a pouco com mais informação para você aqui no Expresso Notícia Nacional. Shalom, Deus abençoe a sua vida.